Como podemos ver a escola pública em nosso país? São as escolas para propagandas governamentais, onde tudo parece funcionar de forma perfeita, harmoniosa, tranquila. Programas que parecem perfeitos, adequados para a nossa juventude. Porém, a maioria das escolas, a grande maioria das escolas, são sucateadas. Não recebem o que deveriam receber do ponto de vista da aplicabilidade do dinheiro público. São essas escolas que os políticos não mostram, que eles escondem. Há uma frase de Maquiavel perfeita para isso. O político, ele não precisa ser bom, ele precisa parecer bom. Essa frase se torna perfeita. Mas a escola pública, ela precisa de cada um de nós. Vamos entender esse contexto? Existem profissionais maravilhosos dentro das escolas públicas desse país. Profissionais de excelência. Infelizmente, a maioria das escolas, elas não acompanham a capacidade dos professores de realizar com os seus alunos algo acima da média. São poucas as escolas que têm o suporte para que o trabalho desse professor e desses alunos realmente apareça. Isso não se deve ao profissional, isso não se deve à sua formação, isso não se deve à sua falta de vontade de trabalhar. Isso se deve principalmente à falta de estrutura dentro das escolas públicas desse país, que não dão a esses profissionais, em sua maioria, uma capacidade dentro das escolas para transformar esse trabalho em algo realmente proveitoso para a maioria dos alunos. Esses alunos, a grande maioria deles, também querem, também estão ávidos por trabalhar com esses profissionais de excelência. Mas como se falta para eles o mínimo de estrutura para que esse trabalho seja bem feito? O grande problema é que, em sua maioria, as estruturas dentro das escolas em todos os níveis, não apenas federal, eu estou falando do ponto de vista municipal, do ponto de vista estadual principalmente, e aqui vale ressaltar que tem dois viés extremamente importantes. O primeiro é a criança que vai ser alfabetizada, que vai dar os primeiros passos na educação. E o segundo ponto aponta aonde os alunos vão se preparar para o vestibular. E o que o município, o que o estado e o que a federação ou o governo federal está fazendo para a educação de fato desse país. Sem projetos mirabolantes, sem algo inalcançável, tanto para o aluno quanto para o professor. Existem sim projetos, mas são poucos e recebem pouco incentivo do município, do estado e, claro, do governo federal. A máscara da propaganda dentro da educação feita pelos políticos é muito grande. É muito comum, acredito eu, que em todos os estados, não apenas no meu, mas em todos os estados desse país, os governadores colocam escolas modelos. Essas escolas, elas aparentemente tudo funciona de forma tão condizente, de forma tão especial, mas é aquela escola ou algumas escolas que é para fazer propaganda, é para a política do estado. Mas e as outras? E aquelas escolas mais distantes? E aquelas escolas de difícil acesso? A política, infelizmente, mascara a realidade. Dentro das escolas, existem profissionais que lutam com o que têm. E muitas vezes, essa luta, ela é inglória. Porque ele luta contra o sistema, ele luta contra o desestímulo dos alunos. É claro que o aluno não é estimulado, porque a própria educação que lhe oferecem não é por conta do gestor das escolas, não é por conta dos profissionais das escolas, nem tampouco dos professores. É por conta da gestão política, da invencionice de modelos educacionais que não funcionam, que é muito bonito no papel. E a maioria daqueles que criam esses modelos nunca estiveram dentro de uma sala de aula. São teóricos. A prática, ela com certeza é feita pelos gestores, pelos professores e com certeza pelos alunos. E pelos pais desses alunos que querem uma educação de qualidade para os seus filhos. E eles merecem, e obviamente o Estado tem o dever de dar essa educação. É preciso, então, que a política ela seja mudada nesse país. Claro, eu estou falando de educação, mas
a política como um todo, mas na educação principalmente. Porque se não há mudanças de fato, criadas de dentro para fora da escola, não de fora para dentro. Não adianta modelos mirabolantes. Vão para as escolas, escutem os profissionais, escutem os gestores, vejam qual é a realidade da educação desse país e mudem, porque nossos jovens precisam disso. Além de todas as dificuldades que a escola pública tem, hoje nós temos que lidar com a violência dentro das escolas. É muito triste olhar para o noticiário, ler os jornais e ver ataques a escolas públicas nesse país. Isso não é uma característica do povo brasileiro. Isso não é uma característica do aluno brasileiro. Isso não é uma característica do jovem brasileiro. Fui aluno de escola pública e tenho muito orgulho de ter sido aluno de escola pública. Estudei no Colégio Agrícola de Palmares, do meu estado, da minha cidade. E hoje sou um profissional de educação. Eu tenho a escola pública no sangue e no coração. Eu não consigo olhar para a violência que é praticada não apenas dentro das escolas, mas também a falta de bom senso dos alunos de agredirem profissionais que estão ali para preparar eles para o futuro. É necessário que se faça uma reavaliação completa do papel da escola dentro desse país. É necessário que haja coragem de pegar nas mãos dos jovens, de fazer uma grande campanha nacional, não apenas contra a violência de fora para dentro da escola, mas dentro da escola, contra o bullying, contra a evasão escolar, contra a violência entre os alunos, contra a violência dos alunos com os professores. Nós precisamos dar as mãos para reconstruir, de fato, esse país sem violência e principalmente com educação e com o livro nas mãos. A discussão de educação tá boa, mas dá uma paradinha, deixa teu like, aperta o sininho de notificações para tu receber o que nós vamos debater, o que nós vamos criar nesse canal. Esse canal foi feito para o professor, para que a gente converse, para que a gente dialogue. Se inscreve no canal, eu tenho certeza absoluta que eu vou crescer como profissional e você também. Tenho muitos anos de educação. Então já vivi vários modelos educacionais que entram e saem ao sabor do vento. A maioria dos teóricos que criam esses modelos, eles, em sua maioria, nunca vivenciaram a sala de aula, nunca vivenciaram os problemas reais de uma escola, de uma gestão escolar, de uma sala de aula. Ou se vivenciaram, estão há tanto tempo na política que se esqueceram como é ser um professor, como é ser uma professora, como é lidar com um aluno indisciplinado. Se é para mudar algo dentro da educação, se é para mudar um modelo ou criar-se um modelo educacional, não me venham com esses modelos estapafúrdios, que não são aplicáveis, que muitas vezes são tantas siglas que a gente se perde até mesmo nas siglas. Vão para as escolas, passem 2, 3 anos em pesquisa de campo, para realmente perceber o que o aluno precisa, o que a escola precisa. Quais as possibilidades que podem ser criadas dentro das escolas são muitas. Nossos profissionais são muito talentosos, dedicados. Nossos alunos são muito capazes. Só que vocês criam tanto modelos mirabolantes que não são aplicáveis dentro de sala de aula. É necessário que se faça um modelo consciente, que se tenha de fato uma pedagogia aplicável e que essa pedagogia ela possa fazer parte do dia a dia das escolas, dos alunos, dos profissionais, dos gestores, dos pais dos alunos, para assim a gente construir algo de fato coerente. Hoje, existe muito mais recursos a serem aplicados na educação do que no passado. Isso é um fato. No entanto, a maioria desses recursos são mal aplicados, ou não são aplicados, ou são desviados para outros setores. A educação ela tem que ser prioridade. Existem modelos dentro desse país que são muito bem feitos e elaborados. Por que não pegar esses modelos e amplificá-los? Não modelos mirabolantes, mas modelos que sejam mais humanizados,
conscientes. Os profissionais de educação, eles não merecem só capacitação. Eles merecem um plano de carreira decente, que seja condizente com o papel que tem o profissional da educação dentro desse país. Que exista, de fato, valorização da educação. Valorização da educação em salários, em mais horas de pesquisa e menos horas de sala de aula. Se vocês querem, de fato, senhores políticos, mudarem, de fato, a cara da educação desse país, trabalhem para que isso aconteça. Trabalhem para que os profissionais sejam não apenas dedicados aos seus alunos e às suas escolas, mas dedicados também à gestão que vem do Estado para que eles abracem. Não se pode pedir, não se pode cobrar de um profissional se vocês não dão o mínimo necessário para que esse profissional se sinta valorizado. Em suma, tenham vergonha na cara e façam, de fato, o trabalho que vocês são pagos, que vocês são eleitos e pagos por nós para fazer. A educação e a escola pública merecem.